Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é o meu Reading Journal, porque eu finalmente criei vergonha na cara e continuei a montar o meu template de 2024. Então, anteriormente eu fiz um tour pelas páginas do ano de 2023, que foram as resenhas dos livros. Resenhei livro por livro, todos os livros que eu li no ano de 2023. Passei um perrengue aí para conseguir terminar tudo, mas consegui todos os livros resenhados e agora tá na hora de iniciar a versão 2024. Eu vou deixar o link da versão de 2023 passando aí nos cards, caso você ainda não tenha assistido. E eu fiz essa capa para 2024 e tinha esquecido dele, então depois que eu vi eu falei, não, eu tenho que continuar. E essa primeira página que eu tenho, então, é uma página para marcar as leituras de 2024 e os clássicos que eu quero ler em 2024, que a gente tem um projetinho aqui no canal, na verdade um clube de leitura, né, lá pelo Catarse, e aí a gente tem 12 clássicos para ler durante o ano. Eu comprei alguns adesivos no começo do ano também, então isso me deixou mais animada para continuar decorando o meu caderno de leituras. E esses adesivos aí que estão no topo e na parte de baixo da página são da Shopee. Eu vou deixar o link do que eu consegui achar no box de descrição para vocês irem lá dar uma olhada depois. E nessa página de leituras eu resolvi fazer várias bolinhas ali com a tampa de uma caneta. Então eu passava o pincel da caneta, né, na tampa e carimbava essas bolinhas. Eu acho que tem 100, tá? Minha meta, assim, sempre é 100 livros e aí eu vou tentando correr atrás dessa meta ao longo do ano. Nunca consegui ler 100 livros em um ano. Acho que o máximo que eu li foi 91, 92, 80 e alguma coisa, quase 90, alguma coisa do tipo. E aí eu tentei manter também o estilo que eu estava mantendo no ano passado. Fiz esse tema mais clássico, mais medieval, com tons de marrom, vermelho, preto, dourado. Esse tom de vinho aí dessa caneta que a bichinha já tá pedindo socorro, inclusive acabando a tinta. E aí eu vou preenchendo essas bolinhas. Então eu comecei a preencher, né, como vocês viram, quando eu comecei a montar o template de 2024, e aí eu parei, então agora eu tenho mais esse tanto de bolinha para preencher. Até agora eu li 31 livros, então eu fiz os pontinhos ali nas bolinhas para saber até onde eu tinha que preencher, e eu não vou colocar número nelas, tipo, livro 1, livro 2, porque, enfim, isso aí é só mais um negócio decorativo, ele basicamente não tem função nenhuma, mas eu acho bonitinho, quis fazer, e tá aí, então agora preenchendo bolinha por bolinha, né? Eu que lute. Uma opção para deixar essa página mais funcional seria colocar um código de cores e preencher essas bolinhas de acordo com alguma informação. Então, de acordo com a quantidade de estrelas que eu dei para cada livro, e aí cada estrela tem uma cor, então uma estrela é preto, 2 estrelas é verde, enfim, esse tipo de coisa seria interessante também para controlar a média de avaliações de nota que a gente dá para os livros. Outra forma também seria dar uma cor para cada mês e aí ir preenchendo as bolinhas na cor respectiva de cada mês, e aí você tem uma noção também de quantos livros você leu por mês só de olhar essa página. Mas enfim, não pensei nisso quando eu comecei a preencher as bolinhas e agora vai ficar tudo da mesma cor, decorativo sem função nenhuma. Bolinhas pintadas, agora vamos para a página do lado, que é o template de clássicos para 2024. Então, como eu disse, aqui no canal tem um clube de leitura onde a gente lê 12 clássicos todo ano, ou às vezes menos, porque às vezes a gente empaca em alguns livros e tá tudo bem, ninguém tá sendo multado por isso. E aí eu não fiz um estudo prévio, digamos assim, de como eu queria organizar cada uma dessas páginas, então aí eu tô colocando as capinhas uma por uma para ver como que vai ficar, né, para ver se vão caber todas. Na verdade eu até tinha feito uma prévia de como eu queria que ficasse cada página, só que eu apaguei e aí, enfim, fiquei sem. Agora tenho que tentar lembrar como minha cabeça estava funcionando na época em que eu dimensionei essas imagens dessas capas desse tamanho. E o ideal seria conseguir fazer 2 fileiras de 6, né? Até porque esse adesivo aí na parte de baixo do caderno tá ocupando bastante espaço. E aí também eu quero anotar a avaliação que eu dei para cada livro, então não vai ser uma página só para
ter ali as 12 capas, mas eu também quero deixar registrado quantas estrelas eu dei para cada um desses livros. Vemos aí então a minha luta para tentar posicionar essas capas e finalmente chegar em uma ordem, 6 capas, né, por fileira, então ficou o formato ideal, porque eu consigo colocar as estrelas embaixo. E eu comprei um negócio também junto com os adesivos lá na Shopee, que vai facilitar muito a minha vida na hora de colar essas capas, que é essa cola em fita, e ela é perfeita, é tipo o corretivo em fita, só que ao invés de ter o corretivo tem a cola, e eu não preciso ficar sujando a mão com cola em bastão, com cola líquida, ou pagar mais caro para imprimir essas capas em um papel já adesivo, porque já sai caro no papel normal, porque são muitas páginas e ainda coloridas, né? Então eu comecei colando da ponta de fora para não bagunçar as capas conforme eu fosse colando, se eu tivesse vindo de dentro para fora. Mas então tem aí os nossos 12 clássicos que a gente vai ler lá no clube. Já lemos 3 por enquanto, que foi Paraíso Perdido, nosso livro de janeiro, Coração das Trevas, lemos em fevereiro, Jane Eyre em março, abril já era pra gente ter lido o Vermelho e o Negro, mas eu acabei me enrolando. E o próximo livro que a gente vai ler é Os Irmãos Karamazov. Vamos dedicar 2 meses para ele. E Memórias Póstumas de Brás Cubas e Vidas Secas serão lidos no mesmo mês. E aí os outros livros, 1 mês para cada. E agora eu vou usar essa caneta para anotar as estrelas das leituras que eu fiz até agora. Então, Paraíso Perdido ficou avaliado com 3 estrelas. Coração das Trevas foi uma decepção, 2 estrelas. E Jane Eyre, que eu tinha muitas expectativas, achei que ia ser um 5 estrelas favoritado, mas foi só 4 estrelas, o que tá muito bom também. E aí, conforme eu for lendo os próximos livros, eu volto nessa página e coloco a minha avaliação. Virando a página, temos mais uma página de metas, que é a dos 12 livros para 2024, que eu não vou fazer no vídeo de hoje, porque eu esqueci de imprimir as capas para colar aí. Não sei o que deu na minha cabeça, simplesmente eu esqueci, nem salvei as imagens ainda. Então, em um outro momento, eu trago essa página para vocês. E eu resolvi inovar também esse ano e trouxe o desafio de A a Z, que eu já vi muitas pessoas fazendo. E esse desafio consiste basicamente em você ler um livro para cada letra do alfabeto. Só que tem 2 formas, basicamente, né, de você fazer isso, que seria você já pré-determinar um livro para cada letra e ao longo do ano você tem todos esses livros para ler obrigatoriamente, ou você deixa a vida te levar e vai lendo os livros ao longo do ano. E conforme você for vendo que algum livro se encaixa em alguma letra, você vai lá e preenche. E eu tô fazendo dessa segunda forma, porque já temos 12 livros para 2024, já temos 12 clássicos, já tem os livros do projeto da Anne Rice, já tem algumas séries que eu quero ler esse ano. Então, se eu ainda colocasse mais essa quantidade de livros fixo para ler, eu ia me sentir muito pressionada. E olha que é difícil eu me sentir pressionada, porque eu sou doida e eu faço uns desafios doidos e, enfim, resolvi fazer dessa forma para ficar um pouco mais leve. E também porque eu não tenho todos os livros que se encaixam em todas as letras. Então, ao longo do ano, alguns espaços provavelmente vão acabar ficando vazios, ou eu vou ter que inventar alguma regrinha para conseguir preencher todas as letras. Por exemplo, a letra Y, não é mesmo? Além disso, eu também tô excluindo os artigos dos títulos, então eu não conto um livro que comece com A, tipo, A Menina que Roubava Livros. Eu não vou colocar ele na letra A, na verdade eu não vou colocar ele em letra nenhuma. Eu tô tentando colocar livros que o título já começa com a letra do alfabeto. Então, na letra A eu li Alto da Compadecida, na letra B eu li Bunny, pra letra C eu li Coração das Trevas, pra letra E eu li Entrevista com o Vampiro, para a letra G eu coloquei Garotas de Sorte, no J eu coloquei Jane Eyre, e acho que deu para entender esse sistema que eu tô fazendo, né? Então eu não conto artigos, até porque os únicos artigos que daria para colocar aí seria, sei lá, letra D, O e o A, e aí o resto também, né, fica com Deus, porque vai ser difícil preencher isso aí, mas a gente vai conseguir.
E na próxima página eu resolvi colocar os livros que eu vou ler esse ano para o nosso projeto lendo os livros da Anne Rice. Então eu achei que ficaria bonitinho colocar as capas dos livros ali só para ter uma página especial para esse projeto, já que tem página para os 12 livros, para os clássicos. Então, como é mais um projeto aí para o canal, eu resolvi fazer essa página. Então temos 11 livros para ler da Anne Rice esse ano. Já estamos lendo o 4º livro, que seria A Hora das Bruxas. Eu já comecei, mas eu também ainda não finalizei o 3º livro, que é A Rainha dos Condenados. Então eu tô tentando intercalar essas duas leituras aí para o fato de eu não ter finalizado A Rainha dos Condenados não interferir na minha leitura de A Hora das Bruxas. Não sei se deu para entender, mas enfim. Imprimi essa estampa floral aí só para dar uma decorada na página, não ficar só as capas dos livros, e eu também tava com preguiça de desenhar. Vocês vão ver que os templates desse ano são mais simples, porque no ano passado era muita colagem, era muito desenho, era muita escrita, e eu acabava ficando com preguiça de atualizar. Então dessa vez eu resolvi dar uma simplificada, mas sem perder a estética que eu queria trazer. E agora começamos a saga de tentar posicionar todas essas imagens aí nessas páginas, porque, de novo, eu não fiz uma prévia de como eu queria que ficasse, então eu vou ter que tirar alguma coisa aí da minha cabeça agora. Como eu imprimi as capas muito grandes, não vai sobrar muito espaço para muita decoração, então eu vou tentar deixar um espaço pelo menos para colocar as estrelas de cada leitura, e aí tem aqueles 2 morceguinhos para enfeitar ali no final, e uma fotinha da autora que eu achei que merecia. Fiquei satisfeita com essa disposição, então vou começar a colar tudo em seu devido lugar. E eu volto com tudo colado, porque, enfim, eu passei muito tempo colando esse negócio. Como nem tudo é perfeito, o único defeito dessa cola em fita é que ela não é muito maleável, digamos assim. Então, para passar a cola nessas figuras que são um pouco mais abstratas, né, que não tem os cantos assim tão retinhos, acaba sendo um pouco complicado, mas ainda assim quebra bastante o galho. É melhor do que se eu tivesse ficado esfregando o dedo na cola para poder passar aí depois. Então, assim, é isso, as pontinhas vão ficar soltas, mas vida que segue, eu prefiro praticidade. Falou a pessoa que fez 80 resenhas à mão, cheia de colagem no ano passado, mas ok, releva. Por um segundo eu pensei em desistir de colocar essa foto da autora, porque eu achei que ficaria muita coisa, e também porque não ia dar pra colocar ela inteira. O pedacinho da parte de cima ali da foto acabou tendo que ser cortado, mas eu resolvi colocar a foto mesmo assim, porque eu paguei por ela, então eu vou usar. E aí depois eu coloco o nome da autora nesse pedaço em branco que ficou aí na primeira página. Não sei se eu vou fazer mais alguma colagem por cima, mas pelo menos esse básico aí já foi. E como boa inimiga do minimalismo que sou, achei que tava com muito espaço em branco, achei que tava faltando alguma coisa, então eu resolvi colar essa washi tape aí com alguns detalhes dourados que eu achei muito vampiresca, muito a vibe dos livros da Anne Rice, então achei que combinou. E só pra dar um toque a mais também, pra não ficar tão vazio, com tanto espaço em branco. Só que o que eu não percebi é que quando eu colasse a washi tape ali na parte de baixo, eu ia perder o espaço para escrever as estrelas. Então, resolvi escrever as estrelas de avaliação na parte de cima da capa dos livros. E aí vai ficar assim, vai ficar diferente dos outros, mas é só essa página. E aí também talvez eu tenha que escrever o nome da autora ali em cima um pouco menor, para não ficar muito perto das estrelas e dar uma separada assim. Mas então vai ser aquele mesmo esquema, conforme eu for lendo os livros, eu volto aí nessa página e anoto as minhas avaliações. Infelizmente, a nota do primeiro livro ficou um pouco baixa, 3 estrelas. É uma boa avaliação, 3 estrelas quer dizer que foi uma boa leitura, só que eu tinha expectativas muito altas e o livro acabou sendo um pouco lento. Tem vlogs aqui no canal lendo esses livros, então caso você queira conferir aí no canal,
Mas, infelizmente, a minha nota para entrevista com o vampiro ficou meio baixa, ao contrário de O Vampiro Lestat, que acabou me surpreendendo, porque eu achei que ia seguir uma vibe de entrevista com o vampiro, e ele acabou sendo um pouco mais, assim, animado, e aí me surpreendeu, porque eu já tinha baixado as expectativas. Para essa próxima página, é mais uma página inútil, porque é só um desenho de uma estante, e eu vou pintando os livros conforme eu for lendo. E não é para controlar a quantidade nem nada do tipo, mas dessa vez pelo menos eu pensei antes de começar a pintar os livros e eu acabei fazendo um código de cores. Então cada cor vai significar uma avaliação e aí no final do ano eu vou ter uma média de quantos livros foram bem avaliados ou mal avaliados, e eu acho que assim ficou bem legal, e eu gosto dessa página, eu acho bem bonito assim quando eu vejo no caderno de leitura dos outros, só que eu fiquei com preguiça de desenhar a minha própria estante, então eu imprimi uma estante pronta, e um pouco mais diferenciada também, não tão retinha, né, então ela tem esse canto de cima arredondado, e não bastasse, né, já ser difícil fazer e manter um caderno de leituras, agora eu resolvi pintar essa página inteira com essa caneta nas últimas, pedindo socorro com a tinta acabando, e ficou com essas manchas aí mesmo quando uma parte sobrepõe a outra, né? Só que tá tudo bem, vamos fingir que o pintor que pintou essa parede aí era novato, inexperiente, e aí eu resolvi pintar porque eu queria que parecesse tipo o fundo de um quarto, sabe? Tipo a parede pintada dessa cor e as estantes na frente. Então, só para não ficar também com o fundo da página branco, como eu disse, inimiga do minimalismo. Então, eu achei que ficaria muito simples se eu só deixasse a página de fundo branca. Tem gente que faz a estante desenhada, né, na página inteira do caderno. E aí os livros ficam maiores, dá até para escrever o título de cada livro que você leu. Mas como eu não queria nada muito assim detalhado para anotar o título de cada livro que eu li, até porque eu vou fazer outra página para ter um registro das minhas leituras do ano, assim, no geral, para eu ver todos os livros que eu li no ano. E eu resolvi então fazer só nesse esquema mesmo, como eu disse, eu escolhi uma cor para cada quantidade de estrelas, né? Então quando eu for pintar os livros, eu converso melhor sobre isso. Agora vamos lá, né, pintar essa página inteira aí nessa caneta falhando. E eu não pintei até o topo porque eu vou colocar esses adesivos aí lá em cima para dar um detalhe a mais na página também, para não ficar só uma página pintada de vinho. E aí eu tô escolhendo algum que seja bem largo, porque eu deixei uma faixa bem grande sem pintar, né? E o que eu não esperava, na verdade esperava, mas não lembrava, é que esses adesivos são meio transparentes, então talvez eu devesse ter pintado a página inteira, porque ficou um pouco marcado ali a divisão entre a parte que eu pintei e a parte que eu não pintei. Mas assim, coisa pouca. E já aproveitei para colar outro adesivo ali na página do lado para dar uma certa continuidade, por mais que o tema das páginas seja diferente. E agora tá na hora de colar as estantes aí nessa página. Acabou que as estantes vão cobrir a maior parte desse espaço que eu pintei, então nem vai dar para ver muito essa parte que tá meio manchada. Depois eu até pensei em pintar esse fundo das estantes com a mesma caneta, mas a tadinha da caneta já tava, né, sem tinta praticamente, o tanto que eu forcei ela pra conseguir pintar essa página não tá escrito. E é porque eu acho muito bonito, tipo assim, as estantes na vida real mesmo, eu já vi vários modelos desse tipo, que a pessoa faz a estante embutida na parede e aí pinta a parede e o fundo da estante, as prateleiras da mesma cor, sabe? Nossa, eu acho que fica maravilhoso. Daí eu pensei em fazer isso aí nessa página, mas como a caneta não ia aguentar, ia ficar um negócio meio esquisito, né? Se eu pintasse uma estante de uma cor e outra de outra, ou se eu parasse na metade de uma estante, enfim, resolvi pintar de outra cor, que vocês vão ver daqui a pouco. Não deu nem muito tempo de suspense, vou pintar de marrom, e é um marrom assim um pouco mais escuro, mas que tem um toque meio avermelhado, não sei explicar. E eu vou pintar as prateleiras e o fundo da estante e vou deixar só os livros assim branquinhos para eu ir pintando ao longo do ano. O
bom de ter pintado de marrom, de ter escolhido essa cor um pouco mais escura para pintar a estante, é que eu não precisei me preocupar se ia manchar, porque acaba que fica meio como se fosse assim de propósito. Eu quis imitar o padrão da madeira, né? A madeira é toda manchadinha assim, então ficou ótimo. E aí, como no passo de mágica, a outra estante está pintada, nem parece que passei meia hora pintando cada uma delas. E essa página do lado, eu ainda não me decidi o que eu vou fazer. Eu tinha um tema para ela, só que eu não sei se eu vou manter esse tema ou se eu vou fazer outro, então eu vou manter um suspense e em breve atualizo vocês por alguma das outras redes do canal. E aí nessa próxima página, então, eu vou fazer a página das leituras do mês de janeiro. Então eu imprimi essa letra gigantesca, que eu achei que fosse ficar pequena para a página desse caderno, mas acabou não ficando, ficou um tamanho muito bom, do jeito que eu imaginava. E aí eu queria recortar essa letra para colar ela direto na página. Só que ia dar muito trabalho, tanto recortar quanto colar, porque ela não é reta, ela não ia ficar toda inteira. Então eu lembrei de uma coisa que eu aprendi quando era criança, para quando eu queria transferir um desenho para a página, e é pintar toda essa parte de trás com algum lápis. O ideal seria um lápis com grafite assim mais forte. Esse daí é bem fraquinho, é aqueles que a gente usa para escrever normalmente mesmo. Eu resolvi pintar então toda essa parte de trás, e aí depois eu vou posicionar essa letra com esse grafite, né, pintado virado para a página, e vou passar por cima do desenho que tá lá do outro lado da página, e aí o desenho vai ficar transferido para a página do meu caderno, e depois é só passar a caneta, e eu não vou precisar passar 2 horas tentando desenhar essa letra à mão livre na página do caderno. Então eu achei muito prático. Ainda bem que minha memória funcionou dessa vez e eu lembrei dessa técnica, porque eu já tava sem esperanças de conseguir ter essa letra aí no meu caderno. E eu vou fazer padronizado, então não vou ficar inventando muito tema para cada mês, não. Eu já separei uma letra dessas igualzinha para cada mês do ano, e aí conforme eu for atualizando os meses, eu vou fazer no mesmo esqueminha. Talvez eu mude uma coisa ou outra, mas o padrão vai ser o mesmo, porque eu não quero ficar muito... não quero pensar muito, entendeu? Eu quero só ter um negócio pronto ali, fazer e acabou. Para garantir que eu ia conseguir transferir essa letra reto, que o papel não ia escapar, eu colei com uns pedaços de washi tape para ela não sair do lugar e eu poder passar o lápis por cima bem forte, já que o grafite dele é fraco, para conseguir transferir o mínimo possível para conseguir enxergar depois na hora de passar a caneta. E como uma letra gigante no meio da página não é o suficiente, eu resolvi escolher mais alguns adesivos para incrementar nessa página. E eu resolvi pegar uma dessas borboletas holográficas, e não uma, mas 2, como vocês vão ver aí. Inicialmente eu pensei em colocar só uma nesse espaço que estava mais aberto, mas depois eu achei que uma era pouco e 2 seria mais interessante. Como eu não ia pintar essa letra, adicionar nenhuma outra cor, nenhum outro detalhe nessa página, eu achei que as borboletas trouxeram um toque assim mais bonitinho, meio mágico para essa página, para não ficar também só essa letra gigante em caneta preta aí. E ali na página do lado, então, é a página que eu vou usar para colocar os livros que eu li naquele mês. Em janeiro, então, eu só li 3 livros: Auto da Compadecida, Entrevista com o Vampiro e Príncipe Cruel. Mas eu acho que, mesmo se eu tivesse lido mais, acho que tem um espaço bom ali
para colocar os livros, até porque eu não passo muito de, sei lá, 6, 9 livros. Acho que eu nunca vou chegar em 9 livros em um mês, quem sabe? Mas acho que tem espaço suficiente para caso algum mês eu leia muito mais do que 3 livros. E aí eu pensei em fazer uma tabela ali do lado, mas eu vou poupar vocês de ver essas cenas porque eu fiz a tabela toda bonitinha no lápis, medindo com a régua, ficou torto mesmo fazendo com a régua. E aí depois eu fui inventar de fazer coisa, de transformar essa tabela em outra coisa, não deu certo e acabamos assim, com a página cortada na metade, porque eu não gostei de como ficou e não sabia como cobrir, então eu arranquei fora. E aí ali do lado eu colei as capas dos livros e anotei a quantidade de estrelas que eu dei para cada um. Aí nesses espaços em brancos, futuramente eu penso em fazer algum desenho, fazer alguma colagem do tipo. E nessa página que ficou aí do lado, essa próxima página no caso, vai ser uma colagem para algum livro que tenha se destacado ali no mês de janeiro. Como eu não vou fazer resenha por resenha, então eu achei que seria mais interessante fazer assim, de acordo com o livro que eu mais gostar, ou se for mais de um livro, aí eu faço uma colagem ali inspirada nele, e não vou fazer resenha, não vou fazer nada anotado assim, vai ficar só a colagem mesmo, porque acho que fica mais fácil, mais prático, fica visualmente mais bonito também, porque nem sempre eu tô com paciência para escrever e minha letra nem sempre fica muito bonita, então acho que eu vou conseguir manter assim. E aí eu já separei algumas imagens para os próximos meses e futuramente eu volto aí pra gente continuar atualizando esse caderno, mas por enquanto ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever, isso ajuda muito o canal, e a gente se vê em um próximo vídeo.